Hoje eu mostrarei alguns dos bonecos da linha Ultimate Solid Kamen Rider 2, que foi lançada em setembro de 2006. Eu tenho poucos bonecos dessa linha, mas eu vou mostrar para vocês os que eu tenho. E a linha Ultimate Solid é aquela que seguia os mesmos padrões das linhas HD, HDM, só que eram distribuídas como gachapon, naquelas máquinas em que tu coloca uma moeda, gira o mecanismo ali e cai a cápsula com o boneco dentro. Mas a proposta e as proporções são as mesmas das linhas HD e eram feitos pelos mesmos escultores também. E nessa linha foram lançados 5 bonecos, sendo que ela foi lançada em 2006, e 2006 foi o ano que estava no ar a série Kamen Rider Kabuto. Então a primeira figura lançada, que era o destaque da divulgação, era do Kamen Rider Kabuto Rider Form, que eu não tenho, vou deixar só a imagem aqui para vocês verem. Outro boneco lançado foi o Kamen Rider Faiz, mas uma outra versão do Kamen Rider Faiz, diferente daquela que tinha sido lançada na linha HP, né? Agora um Kamen Rider Faiz com uma outra escultura simulando a linguagem corporal do personagem. Nessas linhas Ultimate Solid, geralmente eram lançados uma combinação de bonecos da era Heisei com bonecos da era Showa. Então outro boneco lançado foi uma nova versão do Kamen Rider Black. Um Kamen Rider Black ele já tinha sido lançado na HD Limited Kamen Rider, que eu mostrei para vocês aqui. Só que aqui é uma nova versão com uma escultura nova, com uma pose diferente, que eu também não tenho. E daí eu vou mostrar para vocês os 2 bonecos que eu tenho dessa linha. O primeiro é o Kamen Rider V3, lá da série Kamen Rider V3 de 1973. O meu, ele tá sem as antenas, vocês podem ver, porque o dono anterior perdeu as antenas. Então, eu sempre tive ele já sem antenas. Talvez tenham quebrado, inclusive. A proposta segue o padrão das linhas, né, da HD, HDM e Ultimate Solid, que é reproduzir o personagem em detalhes da linguagem corporal e dos materiais dos trajes, né? Então a gente tem aqui essa calça de tecido, aquela característica que era comum nas roupas dos Kamen Riders da era Showa, que eram de pano mesmo, né? Então ele tem toda a escultura do panejamento, as dobras do tecido todo esculpido, a costura aqui da calça, a bota dele também tem esculpido ali tanto a ranhura onde fica o zíper, como tem umas fivelinhas que fecham por cima ali do zíper aqui, ó, com os botões esculpidos, o solado, tudo direitinho. O cinto dele, o Double Typhoon, ele é todo esculpido no próprio boneco e colorido, né, pintado. Então tem esculpido essas ranhuras mais fundas aqui, onde ficam as ventoinhas, as hélices do Double Typhoon, e elas são coloridas, todo em relevo. O veio 3 também esculpido com relevo e colorido. O mecanismo que ele usa lá para várias funções e a pintura é toda detalhada, né, dá para ver que por dentro o mecanismo aqui é cor metálica, com essa linha azul e esse Vzinho vermelho, mas esse encoldre aqui em que ele é carregado, ele é todo pintado de branco, da cor do material do cinto. Então a pintura aqui é em detalhes. Tem os botõezinhos ali do cinto. Ele dá a volta, a fivela esculpida ali, com o pininho passando por dentro do furo ali da tira de couro, e a tira que sobra, ela dá uma volta e é enfiada atrás ali do cinto. E aqui tem esse outro mecanismo desse lado. A roupinha dele, ele passa por baixo do cinto, vem aqui até mais embaixo da cintura, e ela toda esculpida, planejamento, inclusive essa dobra aqui, que ela é mais folgada, e tem uma dobra do excesso do material que é preso com o cinto que segue aqui. As luvas dele também são esculpidas no relevo aqui da mão, e essas cores diferentes, que era o material que era feita a parte da mão, ele tinha uma outra cobertura do material diferente, que era mais branco e cinza, aqui esculpido, os detalhes aqui do planejamento do braço, esse monte de tecido acumulado e essas linhas vermelhas pintadas. O peito dele tem esse material aqui de enchimento macio, que era para o Sweet Hector poder levar soco, né, e não se machucar. Aí tem essas laterais e esses gomos vermelhos aqui, né, e vale lembrar que o traje do Kamen Rider V3 é baseado numa libélula. Em vez de ter o cachecol, conforme o Kamen Rider Ichigo e o Nigo, ele tem essas presilhas aqui do ombro, de comum de casaco aqui para regular o ombro, só que nela tem preso esses 2 panos aqui com botões, que funciona como um cachecol, inclusive, para dar o efeito ali de balançar com o vento e tal, só que ao mesmo tempo serve para representar as asas da libélula. Tem a costura do traje dele com essas 2 linhas brancas pintadas, ele tem essa golona alta aqui, levantada para cima, e o capacete dele, que é para representar essa cara de libélula. São 2 partes, tem uma parte de cima que funciona como capacete, que vai mais ou menos até aqui, esse primeiro gomo cinzento. Ali tem o Signal, vermelho com essa linha branca aqui, e ele é baseado numa libélula que tem a cabeça vermelha. Ele tem esses olhos de acrílico transparente
transparente verde, com lá dentro um granulado para dar esse efeito de olho segmentado de inseto. E essa parte de cima do capacete é rígida e ele tinha uma proteção da boca, que era usada na série, no traje, que encaixava por baixo, que era um material mais maleável, que inclusive dava uma mexidinha às vezes quando o Sweet Hector falava, que aqui tem esse efeito, né, que é encaixado por baixo, aqui essa proteção que fecha aqui a parte de baixo da boca. E o meu, como eu falei, né, ele tá sem as antenas, mas ele vinha com as antenas e ele também vem com aquela base de silicone transparente que encaixa aqui no pé dele, para ele parar bonitão, fazendo essa pose meio estilosa, meio desengonçada, né, o Kamen Rider V3. E o outro boneco lançado nessa linha foi o Kamen Rider Amazon, lá da série Kamen Rider Amazon de 1974. E aquele mesmo padrão reproduzindo a linguagem corporal do personagem e os detalhes do traje usados na série. Então ele tem essa roupa que é um tecido que era verde escuro, cheio de linhas finas vermelhas, ou um tecido vermelho cheio de linhas grossas verdes escuras. Ele reproduz em detalhes o traje, que tem a calça dele desse material, tem as ruguinhas ali no lado de dentro do joelho, do planejamento do tecido. As botas dele são umas botas meio tradicionais, tem tipo uma fivelinha ali, tem o solado aqui esculpido de uma bota tradicional, só que tem essas pontas atrás aqui, ó, esse serrilhado, que a ideia é que eles funcionem como lâminas que ele tem nas pernas. E o design do Kamen Rider Amazon, ele é inspirado no lagarto monitor, que é um lagarto grandão que tem lá na Ásia, mas também nas piranhas da Amazônia. Então essa coisa meio réptil, mas ao mesmo tempo parece um tipo de peixe agressivo. O cinto dele, mas é o cinto aquele que não é uma de transformação, né? O cinto dele é esse suporte para essa estrutura aqui, esse cabo vermelho que ele desencaixa e vira um tipo de corda que ele lança nos lugares para se pendurar como cipó, como se fosse o Tarzan. O cinto dele esculpido tem esses detalhinhos, aqueles botões ali prateados, ó, com centro vermelho, que ele é todo esculpido e pintado. A fivela também, ela é presa, mas sobra um pedaço que ela dá uma volta aqui e é amarrada, conforme era lá na série. As luvas dele também são umas luvas mais tradicionais, mas a diferença é que ele tem garras, ele tem tipo de unhas fixadas nas pontas dos dedos na luva. E também tem esse serrilhado nas luvas que funcionam como lâminas. Daí o traje dele é um traje aqui de tecido desse verde escuro com vermelho. Ele é meio colado no corpo, mas ao mesmo tempo tem algumas rugas aqui onde ele se move, aqui perto do cotovelo, no ombro. O peito dele tem esse enchimento que é bem grandão, né? Vai poder apanhar bastante sem te machucar. E nas costas ele tem essa estrutura que é um tipo de placa dorsal de réptil, mas ao mesmo tempo é um tipo de barbatana de peixe, né? Essa mistura de lagarto com piranha, que na série inclusive ele se mexe, né? Tem um movimento, essas estruturas aqui verdes que sustentam, elas meio que dão uma mexidinha de vez em quando, e a parte vermelha era um tecido, então dá para ver aqui a costura ali central esculpida que dá esse movimento ali da parte que era de tecido. Ele tem o cachecol aqui também todo esculpido, com esse efeito de panejamento aqui de movimento, como ele estivesse se mexendo, tivesse um vento aqui soprando. Ele passa em volta do pescoço, daí ali tem um nó esculpido, e as pontas que sobram, elas são aqui jogadas por cima do ombro. Aqui nessa parte das costelas ali dá para ver esculpido o panejamento do tecido também acumulado. Aqui no braço esquerdo ele tem o bracelete Gig, também todo esculpido em detalhes, pintado desse cinzento metálico, uma cor de chumbo, com aquelas pedras preciosas vermelhas, que é o bracelete herança lá da tecnologia da civilização inca que dá o poder para ele se transformar. E a cabeça dele é esse capacete que é também essa mistura de lagarto, mas ao mesmo tempo também remete às piranhas da Amazônia. Então ele tem essas estruturas laterais aqui, tem aqui uma barbataninha que pode remeter também a essa estrutura de barbatanas de piranha, e em vez de antena ele tem essa estrutura aqui na cabeça que lembra muito aqueles peixes abissais que tem aquela estrutura na cabeça com uma luzinha na ponta. Então o que seria o equivalente dele à antena é essa estrutura aqui que tem na cabeça de peixes. E os olhos dele também são de acrílico transparente. Lá dentro tem aquelas rugosidades para fazer aquele efeito de olho segmentado. E o Kamen Rider Amazon, ele tem um detalhe, que ele é um dos Kamen Riders que ele mexe a boca. Na série ele abre e fecha a boca, e inclusive ele morde os inimigos. E nesse boneco aqui, tiveram a boa ideia de fazer ele com a boca aberta, né? Então ele tá aqui com essa estrutura de baixo aqui do capacete, que em quase todos os trajes dos Kamen Riders, principalmente da Era Showa, uma peça separada, né? Tem uma parte de cima que é a da cabeça, e tem uma outra parte que vem por baixo só para fechar aqui a estrutura do queixo da boca. A do Kamen Rider Amazon é uma peça móvel para ele abrir e fechar a boca, e daí dentro tem ali um
um tecido vermelho para representar a parte de dentro da boca quando ele abre e fecha. Então aqui ele foi todo esculpido com esse detalhe que ele tá com a boca aberta, né, pronta para morder. Logo abaixo dos olhos tem aquele triângulozinho preto, que na verdade era um material semi-transparente, que é por onde o Sith Hector enxergava quando ele estava usando o capacete. Este boneco do Kamen Rider Amazon, eu acho ele bonitão, tanto por causa do traje do Kamen Rider Amazon, que é muito específico, que é muito legal, mas também essa postura dele, essa coisa do que o Kamen Rider Amazon tinha, principalmente no começo da série, de representar toda uma linguagem corporal mais selvagem, de alguém que foi criado na selva, longe da civilização. Então ele é meio uma versão do Tarzan, e no começo da série ele luta de uma forma totalmente agressiva, tentando reproduzir movimentos de animais, e conforme ele vai se civilizando ao longo da série, ele vai aprendendo a lutar algo mais próximo de uma arte marcial, de como humanos lutam. E daí nesse boneco aqui ele tá com essa postura de combate, mas mais selvagem, como se ele estivesse imitando algum tipo de comportamento, de movimento de animais que ele viu na floresta. E ele também vem com a base para encaixar no pé dele, para ele parar em pé, só que a base dele tem esse furo aqui atrás, que é para passar a lâmina aqui que ele tem na parte de trás da bota, né? Encaixa aqui e tem esse vãozinho ali para as pontas, para ele poder parar de pé, apesar de que às vezes ele cai. Esse aqui é um boneco que é um pouco difícil de equilibrar. E eles têm a mesma proporção e escala, né, dos outros bonecos, que aqui esse Kamen Rider Amazon, que ele tá abaixadinho, do pé dele até a cabeça, dá um pouco mais de 8,5 cm, mas é porque ele tá abaixado. Ele é numa escala que, se ele tivesse em pé, ele teria 12 centímetros. Então estes aqui são os bonecos da linha Ultimate Solid Kamen Rider 2, lançadas em setembro de 2006. Peço que quem gostou aperte no gostei, quem não gostou pode apertar no não gostei. Convido quem ainda não segue o canal para seguir o canal para receber notificações dos próximos vídeos. Agradeço a todo mundo que curtir, comentar, compartilhar, e obrigado e até o próximo vídeo.